Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, o nosso foco é um tema super importante na saúde feminina, a investigação do sangramento uterino anormal, o famoso SUA. Oi, que bom estar aqui para conversar sobre isso. Pois é, a gente recebeu um material bem completo, sabe? Focado mesmo em educação médica, detalhando como os profissionais de saúde geralmente abordam esse sintoma, que é comum, né? Mas pode esconder tanta coisa diferente. Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar esse processo diagnóstico, entender o porquê de cada etapa, como as peças se encaixam. Ok, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Perfeito. O SUA, ele não é uma doença em si, né? É mais um sinal. Um sintoma. Isso, um sintoma. E pode vir de muitas causas. Hormonais, estruturais, até problemas de coagulação ou outras condições médicas. Por isso que uma abordagem bem sistemática é fundamental para não deixar nada passar, sabe? E aí sim, direcionar o tratamento certo. É como montar um quebra-cabeça mesmo, bem complexo às vezes. Total. E como todo bom quebra-cabeça, a gente começa pelas bordas, né? A conversa inicial, a tal da anamnese. O que é crucial tirar dessa conversa? Ah, sem dúvida. A anamnese é a base de tudo. Tudo mesmo. A gente precisa entender o contexto da paciente. Certo. Perguntamos, por exemplo, a idade da primeira menstruação, a menaca, que geralmente é ali pelos 12 anos. E se já teve menopausa, né? Que costuma ser lá pelos 51 anos. Isso já situa a gente na linha do tempo reprodutiva dela. Entendi. Mas, claro, a gente vai muito além do básico. Além desses marcos de tempo, o que mais é importante? Olha, detalhes sobre o sangramento em si são vitais. Qual o padrão? É um fluxo que vem em intervalos muito longos, que a gente chama de oligomenorreia, tipo ciclos com mais de 35 dias, ou o contrário, né? Intervalos bem curtinhos, a polimenorreia, ciclos com menos de 21, 24 dias. Ou, então, a menstruação simplesmente parou, que seria a amenorreia. Só definir esse padrão já dá umas pistas boas. E a intensidade, porque isso às vezes é tão difícil para a paciente descrever, né? O quanto ela sangra, como é que a gente aborda isso? Ótima pergunta. É subjetivo mesmo. Então a gente usa perguntas mais objetivas, sabe? Tipo, você precisa trocar absorvente noturno durante o dia? Ah, boa. Ou, precisa acordar de noite para se trocar? Já aconteceu de sujar roupa, lençol? Percebe se saem coágulos grandes? Entendi. Isso não só ajuda a quantificar melhor, mas também avalia o impacto na qualidade de vida, que é um fator super importante. Claro. E a dor, né? A dismenorreia. Qual a intensidade, quando que ela vem, o que melhora, o que piora. Tudo isso conta. E as condições de saúde gerais? O que pode estar ligado ao sangramento? Várias coisas podem estar conectadas. A gente pergunta sobre doenças que a pessoa já sabe que tem, tipo problemas na tireoide. O hipotireoidismo, por exemplo, é uma causa bem clássica de ciclo irregular e sangramento aumentado. Certo. Histórico de cirurgia também é importante, principalmente ginecológica, claro. Mas também se já teve sangramento demais depois de qualquer cirurgia ou até numa extração de dente lá atrás. Nossa. E o uso de medicamentos, fundamental. Anticoagulante é óbvio, né? Mas tem que perguntar de tudo. De hormonal, pílula e até aqueles suplementos, chás que a pessoa às vezes toma por conta própria, sabe? Faz sentido. E aquela história que você mencionou do sangramento ao escovar os dentes? Parece tão desconectado, né? Mas tem relevância mesmo. Tem e muita. É surpreendente, mas isso aí pode ser uma pista valiosíssima para distúrbios de coagulação do corpo todo, sistêmicos, tipo a doença de von Willebrand. Ah, Se a pessoa sangra fácil em mucosa, gengiva, nariz ou fica roxa por qualquer coisa, isso já levanta uma bandeira vermelha, sabe? entendi. Mostra que o SUA pode ser só a ponta do iceberg ginecológico de um problema maior. É um exemplo ótimo de como a anamnese é um trabalho de detetive mesmo, conectando pontos que parecem distantes. Total. Essa visão investigativa faz muito sentido. E depois dessa coleta de pistas na conversa, qual o próximo passo? O exame físico? Exato. Aí vem o exame físico.
O geral dá uma visão do todo, se tem palidez que sugere anemia, a gente avalia a tireoide, a distribuição dos pelos, peso, altura para calcular o IMC. Uhum. Mas o foco principal, claro, é o exame ginecológico. E o que se busca especificamente nesse exame? Bom, a gente começa inspecionando a vulva, né, procurando lesão, sinal de infecção, atrofia. Depois, com o espéculo, a gente consegue ver as paredes vaginais e o colo do útero. Certo. É a chance de ver se o sangramento vem mesmo lá de dentro do útero ou se tem alguma ferida no colo ou na vagina. E claro, se for o momento, já coleta o Papai Nicolau para rastrear câncer de colo. E o toque bimanual? O que ele acrescenta nessa história? O toque bimanual é essencial. A gente palpa o colo do útero para ver a consistência, o normal é ser firme, mas elástico, tipo a ponta do nariz, e se dói quando a gente mexe. Ok. E o mais importante para o SUA, a gente estima o tamanho, a forma, a mobilidade do útero e também dos ovários. Um útero aumentado, por exemplo, pode sugerir mioma, adenomiose. E a gente usa aquela comparação com o tamanho do útero na gravidez, em semana, sabe? É um jeito prático de registrar e comunicar essa estimativa. Falar útero de 12 semanas, dá uma ideia mais concreta do volume. Nossa, essa analogia com a gravidez realmente ajuda a gente a ter uma dimensão, né? Com a anamnese e o exame físico feitos, aí a gente entra nos exames complementares. É aí que a tecnologia ajuda bastante, imagina. Com certeza. Os exames complementares, eles são escolhidos com base nas suspeitas que surgiram até aqui. Não é para sair pedindo tudo para todo mundo, entende? Sim, tem que ter um raciocínio por trás. Exato. Um raciocínio clínico. E quais são os exames de laboratório básicos nessa investigação? Olha, o primeiro, sempre, em mulher em idade reprodutiva, teste de gravidez. Beta-HCG. Mesmo que ela diga que não tem chance. Mesmo assim, tem que descartar. Depois, um hemograma completo, o famoso CBC, para ver se o sangramento já causou anemia, que é super comum e influencia o tratamento. E o TSH, para avaliar a tireoide. Como eu disse, hipotireoidismo é um culpado frequente de irregularidade e sangramento aumentado. E aqueles testes para coagulação ou para infecção, eles são sempre necessários? Teste de coagulação mais específico só se a história for muito sugestiva mesmo. Aqueles sinais de sangra fácil que a gente comentou. Não é rotina inicial, não. Entendi. Já a pesquisa de clamídia, que é uma IST, né? Pode ser considerada assim, principalmente em mulheres mais jovens, sexualmente ativas, porque a infecção pode causar inflamação e sangramento. Certo. E passando para os exames de imagem e os procedimentos, qual que costuma ser o carro-chefe? O primeiro da lista. Geralmente, o ultrassom transvaginal. É o primeiro exame de imagem na maioria das vezes, é acessível, não é invasivo e dá uma ótima visão do útero, tamanho, formato, se tem mioma, da espessura do endométrio, que é aquela camada de dentro que descama na menstruação, e dos ovários também. E se o ultrassom não for suficiente? Ou se tiver uma suspeita de algo lá dentro da cavidade do útero mesmo? Aí a gente pode refinar a investigação. Uma opção é a esterossonografia com infusão salina. Esterossono. O que é isso? É assim, durante o ultrassom mesmo, a gente injeta um pouquinho de soro fisiológico dentro do útero. Isso afasta as paredes da cavidade e permite ver melhor pólipos ou miomas submucosos, aqueles que crescem para dentro do útero e causam muito sangramento. Ah, entendi. É como acender uma luz num quarto escuro para ver os detalhes lá dentro. Boa analogia. E a ressonância magnética, quando que ela entra em cena? A ressonância não é exame de rotina para a SUA, não. É mais cara, menos disponível. Mas ela pode ser muito útil em casos selecionados. Tipo, úteros muito grandes, com muitos miomas para mapear melhor antes de uma cirurgia, por exemplo. Ou para diferenciar mioma de adenomiose, aquela condição em que o tecido do endométrio cresce dentro do músculo do útero, que às vezes é difícil de ver direitinho só no ultrassom. entendi. E tem como olhar diretamente lá dentro? Com uma câmera? Tem sim, a esteroscopia. É um procedimento que a gente insere uma câmera bem fininha pelo colo do útero e olha direto o interior da cavidade. Uau! É o padrão ouro para identificar pólipo, mioma submucoso, sinéquia, que são aderências, ou outras alterações. E o legal é que, além de diagnosticar, muitas vezes dá para fazer biópsia no local certinho ou até tirar lesões pequenas na hora. E a biópsia do endométrio?
aquela que tira um pedacinho do tecido. Em que situações ela é crucial? A biópsia endometrial, que muitas vezes a gente faz no próprio consultório com um dispositivo chamado Pipelle, ele faz uma aspiração suave, ela é fundamental, principalmente em mulheres acima dos 45 anos, Certo. ou até mais jovens se tiverem fatores de risco, tipo obesidade, SOP, e especialmente em qualquer sangramento que aconteça depois da menopausa. Ah, isso é importante. Muito. O objetivo principal aqui é descartar hiperplasia endometrial, que é um espessamento que pode virar câncer ou o próprio câncer de endométrio. É um passo crítico na investigação dessas pacientes. Nossa, são muitas ferramentas diagnósticas mesmo. Conectar todos esses achados, desde a conversa inicial até os exames mais complexos, isso exige um conhecimento muito sólido, né? E atualizado. Imagino que, para quem está na faculdade e na residência, dominar esse raciocínio seja um baita desafio. Sem dúvida nenhuma. É um campo que exige estudo constante, acesso a bons materiais, a interpretação correta de cada detalhe, sabe? Da história clínica, da imagem, da biópsia. É isso que leva ao diagnóstico preciso. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado e quer realmente se preparar, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Ah, interessante. Sim, tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Parece uma mão na roda para consolidar esse tipo de conhecimento complexo que a gente está discutindo aqui. Com certeza. Ferramentas assim podem fazer uma diferença enorme na formação, sim. Ter acesso a questões, revisões, ajuda muito a fixar esses detalhes todos. Exato. Bom, voltando aqui para o nosso fluxo. Toda essa variedade de exames mostra que a investigação é bem personalizada, né? Nada de receita de bolo. Exatamente. A escolha depende da idade da paciente, dos sintomas dela, dos achados do exame físico, das suspeitas clínicas que a gente levantou. É um processo totalmente individualizado. Certo. E aí, depois de toda essa jornada investigativa, identificou a causa, como que isso se traduz em tratamento? Aí está o ponto crucial. O tratamento é direcionado pela causa. Pela etiologia. A gente não trata o sangramento de forma genérica, entende? Entendi. Se a causa for um pólipo, o tratamento é tirar o pólipo, geralmente por esteroscopia, a polipectomia. Se for um mioma submucoso grande, talvez precise de cirurgia. Uhum. Se for um desequilíbrio hormonal da SOP, aí o tratamento foca em regularizar o ciclo, proteger o endométrio. Se for atrofia pós-menopausa, talvez uma terapia hormonal local resolva. Se for um câncer, bom, aí o tratamento é oncológico específico. A investigação toda serve justamente para definir qual caminho seguir. Faz todo sentido. Mas e se o sangramento for muito, muito intenso? Uma emergência mesmo? Tem o que fazer para apagar o incêndio enquanto se investiga ou espera o tratamento definitivo? Tem sim. Em situações de sangramento agudo, volumoso, a gente tem algumas estratégias. Para pacientes jovens, saudáveis, sem contraindicação, o estrogênio conjugado na veia pode ajudar a estabilizar o endométrio rápido. Ah, ok. Em outros casos, ou se isso não funcionar, às vezes uma dilatação e curetagem, a famosa DIC, no centro cirúrgico, acaba sendo necessária. A curetagem. Ela remove aquele tecido endometrial que está sangrando muito, funciona como uma medida para parar a hemorragia na urgência, sabe? E ainda fornece material para a gente analisar. Entendi. Uma medida de controle. E para a gente fechando essa parte da investigação, tem aqueles pontos-chave, aquelas pérolas que todo profissional deveria ter em mente quando lida com o SUA? Sim, alguns lembretes são sempre importantes. Por exemplo, em meninas bem jovens, antes da puberdade, se tiver sangramento ou corrimento com sangue, pensar em corpo estranho na vagina. Sério? Sim. O mais comum é achar pedacinho de papel higiênico acumulado. Parece bobagem, mas acontece. Nossa, curioso isso. Importante. Que mais? Mioma uterino. Lembrar que é extremamente comum, principal causa de histerectomia em muitos lugares e ainda mais frequente em mulheres afrodescendentes. Ok. Tireoide. Reforço de novo, sempre checar o TSH.
Hipotireoidismo pode causar sangramento intenso e é tratável. E nas adolescentes, né, se tiver sangramento importante desde as primeiras menstruações, a menarca, pensar em coagulopatia. A disfunção plaquetária é a mais comum nesse grupo. Daí a importância daquelas perguntas sobre sangrar gengiva, nariz, fazer roxo fácil. Ótimas dicas práticas. Para a gente consolidar tudo isso, que tal vermos como esse raciocínio funciona em cenários clínicos? Uns exemplos rápidos. Claro, vamos lá. 2 exemplos. Primeiro, mulher de 25 anos, nunca engravidou, G0 e MC de 45, obesidade grau 3. Chega na emergência com sangramento vaginal muito intenso há 3 dias. Ok. Ela conta que a última menstruação foi há 6 meses e que os ciclos sempre foram muito irregulares. No exame, a gente nota aumento de pelos no rosto, no abdômen, o hirsutismo. Certo. Jovem, obesa, ciclos ausentes há meses, hirsutismo. E agora sangrando muito. O que acende primeiro na cabeça? A síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Grita aqui, né? A combinação de obesidade, irregularidade menstrual crônica, que é a anovulação, e os sinais de excesso de androgênio, o hirsutismo, é bem clássica. Faz sentido. O sangramento intenso agora pode ser por um endométrio que cresceu demais, ficou muito espesso pela exposição ao estrogênio sem a oposição da progesterona que só vem depois de ovular, coisa que não acontece direito na SOP. Entendi. Mas isso é crucial, a gente não pode parar aí. Tem que excluir gravidez, sempre, e pensar em outras causas de sangramento numa paciente obesa. Mioma, ou até, embora menos comum nessa idade, uma hiperplasia endometrial. E investigar a tireoide também é obrigatório. Perfeito. É uma suspeita principal, guia, mas não pode cegar para as outras possibilidades. E o segundo caso? Segundo caso. Mulher de 65 anos, já teve filhos, entrou na menopausa com 52 anos. Vem na consulta porque teve um episódio de sangramento vaginal tipo uma borra de café há 1 semana. Ela nega usar hormônio, só toma cálcio e vitamina D. Sangramento depois da menopausa já estabelecida, isso liga um alerta bem diferente, imagino. Totalmente diferente. Qualquer sangramento pós-menopausa tem que ser investigado para excluir câncer de endométrio até que se prove o contrário. Esse é o principal fantasma aqui. Nossa. Claro, a causa mais comum pode ser a atrofia, né? Do endométrio ou da vagina, pela falta de estrogênio, que deixa os tecidos fininhos, frágeis. Pólipo endometrial também é uma possibilidade. Certo. Mas a prioridade número 1 é a biópsia endometrial para análise no laboratório. E se ela for obesa, o risco de câncer é ainda maior, porque o tecido gorduroso produz estrona, que é um tipo de estrogênio que estimula o endométrio. Impressionante como o mesmo sintoma ao sangramento uterino anormal leva a investigações tão diferentes dependendo do contexto da paciente. Idade, histórico, outros sintomas, reforça muito essa ideia de medicina personalizada. Bom, chegamos ao final desta análise detalhada. Fica muito claro que a avaliação do SUA é um processo super metódico, quase uma investigação forense mesmo, né? Que vai muito além de só constatar o sangramento. Exatamente. É sobre conectar os pontos. A história detalhada, os achados do exame físico, a escolha inteligente dos exames complementares. Cada peça de informação ajuda a montar o quadro completo e chegar na causa raiz. E é isso que é a chave para o tratamento eficaz. E talvez um pensamento final, para reflexão. O ciclo menstrual, os padrões dele, são um reflexo muito importante da saúde geral da mulher, sabe? É verdade. Um sangramento anormal não deveria ser normalizado ou ignorado. Pode ser desde algo simples, fácil de tratar, até o primeiro sinal de uma condição mais complexa. É um lembrete da importância de ouvir o próprio corpo e procurar avaliação médica quando alguma coisa parece fora do habitual. Excelente reflexão para a gente encerrar. A atenção e a busca por respostas são fundamentais mesmo. Com isso, então, finalizamos nossa exploração de hoje sobre a investigação do sangramento uterino anormal. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até a próxima!